Porque muitas coisas que a gente vai ler aqui, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui, algumas coisas se aplicam, algumas coisas não se aplicam, não? E como pedir discernimento para aquilo que deve se aplicar ou não. Então, aquilo que me convém se aplica, aquilo que não me convém, né? Aquilo que me incomoda não aplica, né? Então, exige muito discernimento realmente para a gente saber o que a gente traz para nossa vida hoje, mas o que a gente sabe é que Cristo veio para nos libertar, justamente de para cumprir a lei, né? Então, após a expiação eterna, né, de Cristo, muita coisa mudou, né? Então, muito disso aqui, do que está aqui, não se aplica mais no nosso contexto, né, cristão. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. O Senhor nos revela aquilo que está oculto a nosso entendimento, Senhor, a respeito da tua palavra, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti, de nós, Pai. Tira, Senhor. Traz paz de espírito, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está no meio de nós, o Senhor se faz presente. E como diz a tua palavra, Senhor, quem quiser ter sabedoria, peça, que o Senhor nos dá. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos revelar aquilo que está ainda oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender. Ajuda-nos, ó Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 1. Então, os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e os aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços, e os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar, sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote as trará ao altar e com a unha lhe destroçará a cabeça, sem a separar do corpo, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza.
rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bom, aqui a gente finalizamos agora o livro de Êxodo, né? E aqui entramos no livro de Levítico. Esse livro aqui é um livro que vai trazer, vai falar muito sobre sacrifícios, né? E esse primeiro capítulo aqui de Levíticos, ele fala sobre o sacrifício total a Deus, né? Todas as ofertas aqui são feitas a Deus. Então nem o sacerdote e nem o povo participa é, do sacrifício aqui. Eles não comem desse sacrifício. Esse sacrifício aqui ele é totalmente destinado a Deus, né? E um outro ponto importante que ele traz aqui também é que qualquer um pode fazer oferta a Deus, né? O rico, o pobre, todos eles, né? Então, o sacrifício pode ser desde um gado, né? Que era um animal mais caro ali, né? Um boi, até um cabrito também, né? E até uma ave, né? Uma rolinha, um pombinho também. Então, todos esses animais aqui, né? Seriam destinados ao Senhor ali no sacrifício, né? Uma outra coisa também é que tem algumas partes aqui, né, que eram separadas, né, principalmente a gordura, né, e o redenho. E o redenho como é que fala redenho? Redenho, eu tenho notado aqui. Redenho é as vísceras, né? São as partes internas ali entre os órgãos, né? Aquele tecido que fica entre os órgãos era o tecido mais valioso, né? Mais precioso. Então, Deus continua, inclusive, nos próximos capítulos, separando essas partes para ele, né? E o ensinamento disso daqui é que as nossas primícias, né? Tudo que vem primeiro na nossa vida, né? Sempre deve ser Deus, né? Deus deve ser colocado em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida, né? E Ele sempre quer, né? A, a melhor parte, não porque Deus é vaidoso, né? Mas porque Deus quer, né, que nós sejamos sempre lembrados por Ele, né, que a gente sempre coloque Ele, né, em primeiro lugar na nossa vida, né, que a gente sempre se apoie e seja dependente, né, do Senhor, né, durante a nossa caminhada. Então, esse primeiro capítulo ele fala sobre essas questões aí. E essa oferta, ela é primordialmente destinada ao Senhor, tá? Então, Podemos ler eu os... Fala, querido. Fábio, Oi. não interrompendo você, mas essa primeira parte que você leu aí, ele nos traz aqui em Hebreus, capítulo 9, os sacrifícios do santuário por causa das suas imperfeições deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Então, eu gostaria de ler aqui uns versículos aqui, só para a gente entender o que era e o que é. Se você me permite, claro. Por favor, Sumar, pode ler. É, ora, também o primeiro, ora, também o primeiro ordenança de culto divino é o santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da preposição ao que se chama o santuário. Mas depois, no segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro, e continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam a sombra do propiciatório,
das quais coisas não falamos agora, particularmente. Ora, estando estas coisas assim, preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto às consciências, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituídos somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparziada sobre imundos o santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui é uma pergunta, né? Ele fala assim, e quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há um testamento necessário, é que intervém a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água lá purpúrea e sope, e a aspergiu, tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes, como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu quero te dizer que tudo isso que nós lemos aqui que você leu aqui em Levítico capítulo 1, está
colocado em Hebreus, que eu acabei de ler aí para você. Está Amém. tudo explicado aqui. Amém. Jesus veio, pagou o preço por nós. O sacrifício daquele povo naquela época, Jesus veio e se sacrificou. Ele foi o Cordeiro Imaculado, que nos trouxe a vida, que nos trouxe a paz, que nos trouxe o entendimento, que nos trouxe a direção, que é o caminho que nós devemos seguir. Então, esse primeiro sacrifício aqui, né, do capítulo 1, ele é totalmente voltado a Deus, né? E, e para esse sangue aqui para expiação dos pecados, né? Para expiação, né? E como o seu Mário leu, né? Jesus, o sacrifício de Jesus também, ele foi total a Deus, né? Nós não participamos, né, desse sacrifício, né? Esse sacrifício ele foi exclusivo, né, a Deus, tá? Agora vamos para o capítulo 2 aqui de Levíticos, então. Esse aqui é uma oferta de manjares, né? Então, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levará a, aos filhos de Arão, aos sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como, desculpa, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima da oferta queimada ao Senhor. Quando trouxeres ofertas de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados, com azeite e obreias, asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassado com azeite. Em pedaços a partirá e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se dará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento e mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal a tua oferta de manjares, não deixarás faltar o sal. Da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjar das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimarás a porção memorial dos grãos, de espigas esmagados e do azeite. Com todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Então aqui a gente já vê nessas ofertas aqui, os sacerdotes já participam da oferta, né? Então, diferente do capítulo 1, onde o sacrifício, a oferta ali, o holocausto, ele era totalmente dedicado ao Senhor.
nessa segunda, o Senhor já permite que os sacerdotes também participem, né, dessas ofertas. Então, aqui ele fala, né, tem alguns significados essas coisas aqui, né? Então, tem a questão do próprio azeite ali, né? A farinha de fina ali, ó, representa pureza, vida perfeita, né? Tem algumas simbologias aqui, mas é interessante, né? Porque ele fala, né? Manjar que é assado, manjar que usa frigideira, né? Ele usa muitos detalhes aqui, né? Bem detalhado como é feito tudo isso daqui, né? E interessante que no versículo 11, ele fala aqui que nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor, né, vai usar fermento, né? Porque fermento a gente sabe que se referencia ao pecado, né? E nenhum mel também, né? Será queimado, né? Eu tava vendo, né, o porquê do mel, né? E ele diz que o cheiro do mel também não agrada, né? O cheiro do mel também tem lembrança de algo negativo. Então, por isso que o mel queimado ele não era aceito aqui. Então, não era para queimar o mel. Agora eu fiquei curioso em relação às espigas verdes aqui, né? Eu vou pesquisar aqui, ver se eu consigo achar para a gente tentar explanar aqui. Se eu quiser comentar enquanto isso, seu Mário, fica à vontade. Eu quero ler o 3 aqui, ó. Os sacrifícios da paz ou das graças, né? Só um minutinho, então, seu Mário, por favor. Explica espigas É. verdes. Vamos ver o que o ChatGPT fala aqui pra gente sobre essas espigas aqui. Espigas verdes não. Espigas verdes não aparecem em Êxodo 2. Como assim? Meu Deus. É, bom, são grãos ainda novos, né? Formados, não estão secos, não passaram pelo processo completo da colheita, né? Então, significado espiritual é que simboliza são as premissas, né? O primeiro e melhor, confiança a Deus. Senhor, eu te entrego antes mesmo de garantir o restante. Vou ler primeiro de novo esse trecho aqui. Bom, tem a questão do sal também, né? E o sal é aliança, permanência, incorruptibilidade. Então ele fala sempre para colocar, né, o sal no alimento ali também. Mas aqui no 14, você que trouxeres ao Senhor ofertas de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite. Eu não sei dizer. Eu precisava ter tido mais dedicação aqui para poder saber esses detalhes aqui. É bem técnico, né? Isso aqui. Vamos ler o 3 então, Tomara. O sacrifício de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se é oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça de sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fessura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redonho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, e em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, será macho ou fêmea, sem mancha o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça de sua oferta
e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão e o sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redonho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar, e dar oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor o oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redeio que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar e da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será das vossas gerações, e em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Aqui nós podemos notar que as partes, a gordura, Deus se agrada, né? A gordura, né? É interessante isso, rapaz. Que toda essa parte de qualquer desses animais que foram sacrificados aqui, toda a gordura que está sobre a fissura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, sobre as tripas, e o redonho que está sobre o fígado, e com os rins, tirará. E ali Arão queimará sobre o altar do holocausto, e vai queimar tudo, não vai ficar nada. Tudo vai ficar para o Senhor. É muito interessante isso. A parte melhor, que é a gordura, né? Fica para o Senhor. Posso continuar aqui também, viu, Fábio? Leu 4, prosseguir. Porque aqui não tem muita coisa a explicar, o que já você já explicou nesses 3 versículos anteriores. Mas aqui, seu Mário, nesse terceiro capítulo, ele já tem uma mensagem diferente aqui, ó, que são que é um sacrifício pacífico, né? Isso é uma coisa interessante. Quando eu estava lendo isso, eu não sabia o que, que era o significado, né? Mas o que dá a entender que o significado do sacrifício pacífico é que o ofertante também vai participar, né? é, Juntamente, né, com Deus ali, com os sacerdotes, ele também vai comer daquele sacrifício. Então o Senhor pede aqui, né, para que separe a gordura, para que separe o redenho ali, que são as vísceras, né, que seja queimado exclusivamente ao Senhor, mas também ele permite, né, que o ofertante ele também participe desse manjar, né? Então se então, fala aqui, né, então sacrifício pacífico, mas se a sua oferta for de uma cabra, mas tem uma parte aqui que ele fala, né, que o ofertante também vai participar, também vai comer disso daqui. Hum, Ele fala que gordura nenhuma e nem sangue comerá, né? Mas o restante ali ele já vai comer. Deixa eu ver o resumo aqui que eu consigo pegar aqui pra gente sobre, sobre esse capítulo aqui. No capítulo 2 inclusive, ó,
Ele tem falando aqui, ó, o que significava a oferta do capítulo 2, né? Então, a flor de farinha, o azeite, o incenso, né? A farinha, podia ser apresentada como farinha crua, né? Tudo, mas o símbolo, né? Gratidão, consagração, reconhecimento da provisão ao Senhor. O fermento e o mel, por que que não podiam, né? Então, o fermento simboliza o corrupção, né? E influência do pecado. O mel, associação à fermentação, né? E decomposição quando queimado. O sal era toda oferta, temperarás com sal, significa aliança, né? Permanência, incorruptibilidade, incorruptibilidade. É. E o que era feito com a oferta, né? Aroma agradável ao Senhor. Então ficava para os sacerdotes. Isso é o capítulo 2. Já no capítulo 3 aqui, ó, ele vem falar aqui, ó, né? O que torna diferente, né? Nem tudo era queimado, nem tudo era entregue ao sacerdote, o ofertante também participava dele, né? Então era uma refeição sagrada compartilhada. Então ela simbolizava a paz com o Senhor, né? A paz com Deus, a comunhão e o relacionamento restaurado, né? Então tinha lá os animais que o senhor falou aí, né? O boi, a vaca, né? O rebanho também, a ovelha, a cabra, né? Esses podiam ser macho ou fêmeas, né? Mas não podiam ter defeitos. E o que era queimado? A gordura, os rins e o redenho, né? Então a gordura simboliza a melhor parte, né? A parte mais preciosa. Toda a gordura é do Senhor, né? E tinha a proibição lá que não podia comer gordura nem sangue, né? Porque o sangue representava a vida, né? Pertence ao Senhor e a gordura a melhor parte, né? Então o significado espiritual profundo, né? Não é sobre culpa, né? É sobre celebração, gratidão, alegria diante de Deus e comunhão viva, né? É como dizer, estamos em paz, temos relacionamento, né? Há alegria entre nós. Então a primeira, né, o capítulo lá era sacrifício total, né? O segundo era aos sacerdotes, né? A Deus e aos sacerdotes, né? A Deus primeiramente. Já o terceiro falava de relacionamento, fala de comunhão, né? De caminhar com Deus, né? E aqui uma visão cristã, né? Então Jesus é o nosso sacrifício, é a nossa paz e a nossa reconciliação, né? Então a oferta pacífica aponta para relacionamento restaurado, comunhão com Deus e uma alegria espiritual, né? Então a alegria, a aplicação prática aqui de Levíticos 3, Deus não deseja apenas perdão e expiação, né? Ele quer também relacionamento, comunhão e alegria na presença dele. Não é só para remover o pecado, né? É sobre estar próximo, ter intimidade e celebrar a paz, né? Então, essa o resumo aí de Levítico capítulo 3 aí, né? Amém? E é importante lembrar também, Fábio, que voltando um pouquinho lá em Gênesis capítulo 9 versículo 4, o 3, começando pelo 3, diz assim: tudo quanto se move, que se vivente, será para o vosso mantimento. Deus fala, né, com Noé, depois com o pacto que ele faz com Noé. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenha dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Está aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal. O requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então a gente não deve comer o animal com sangue. Tanto é que aqui a gente vê que o sangue é espargido em volta do altar, né? Uma coisa que até hoje a gente evita, né? Aqueles que conhecem a palavra sabem que não pode se utilizar do sangue. Podemos continuar? É, eu queria que a gente desse uma pausa aqui, seu Mário, e desse uma lida lá no. Pegar lá um devocional para a gente dar uma lida,
Eu li até o 3 aqui, né? Eu queria dar uma lida antes para a gente se preparar melhor para quando a gente vir para os nossos encontros aqui, a gente poder esquadrinhar melhor a palavra, né? Porque aí a gente ajuda É, mais a construir, a gente. Bom, sobre a questão do sangue, né? Muitas pessoas ainda hoje, elas comem sangue. Eu aprendi com a minha mãe, eu não sabia, ou, quer dizer, vim aprender verdadeiramente por que que a gente não pode comer o sangue depois de adulta, né? Que a minha mãe só dizia que a gente não podia comer o sangue, porque o sangue era ruim, porque o sangue era isso, sangue era aquilo. Mas hoje eu reconheço o porquê de nós não comermos o sangue. Sangue é vida e ninguém se come sangue. Sangue se recebe, né? E Jesus ele veio derramar o sangue dele precioso para que tenhamos vida e vida com abundância. E isso é muito lindo e muito forte. Então, por isso que nós não devemos comer o sangue, né? Porque sangue é vida, né? O sangue que a gente bebe simbolizando na mesa santa, que é a ceia, é representado o sangue divino de Jesus, né? Por isso que na palavra relata quando nós vamos ceiar, que devemos comer da carne do Senhor, que é o pão representado, né? O pão que desceu do céu, e o sangue que é vida, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então, isso é muito lindo, eu me emociono muito quando eu estou participando da mesa santa do Senhor, na hora de ceiar, né? E quando o sangue que foi descido dos céus por nós, né? Molhando aquela terra toda. É muito lindo essa parte aí, porque simboliza para mim o amor de Deus sobre nós. Que Deus abençoe a todos. Desculpa aí se eu atrapalhei. Mas é um ponto muito importante que a senhora colocou, né? Porque o seu Mário trouxe aí, né? Por isso não se devemos comer sangue, né? E devemos ou devíamos, né? É passado ou é presente? Porque tem aquela passagem, né? Que inclusive no Novo Testamento, né? Que tudo é do Senhor, né? Assim, Jesus declara todos os alimentos puros, né? Então não chame impuro o que Deus purificou, né? Então no Antigo Testamento, né, o sangue ele tinha um significado diferente do que ele tem hoje, né? Por isso que exige bastante discernimento, né, da gente aqui na leitura para ter um entendimento. E eu acho que cada um, né, tem um entendimento da forma que, né, o Espírito Santo fala e a gente tem que orar muito por isso, né? Para pedir discernimento justamente sobre essas questões, porque muitas coisas que a gente vai ler aqui, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui, algumas coisas se aplicam, algumas coisas não se aplicam, não? E como pedir discernimento para aquilo que deve se aplicar ou não, né? Então, aquilo que me convém se aplica, aquilo que não me convém, né? Aquilo que me incomoda não aplica, né? Então, exige muito discernimento realmente para a gente saber o que que a gente traz para a nossa vida hoje, né? Mas o que a gente sabe é que Cristo veio para nos libertar, né? Justamente, né? Para cumprir a lei, né? Para cumprir tudo isso daqui. Então, após, né? A expiação eterna, né? De Cristo, muita coisa mudou, né? Então, muito disso aqui, do que está aqui, não se aplica mais no nosso contexto, né? Cristão, né? Nem mesmo os próprios judeus, né? Porque aqui mesmo diz, né? E aquilo que não chame de impuro aquilo que, né, que eu purifiquei, né? Então, a palavra fala muito forte sobre isso. Então, não é sobre o sangue físico, né? Mas é sobre o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo que, né, nos deu a vida eterna, né? Então, é complexo realmente, né? Então, eu não sei o que, que ele quer dizer aqui, né? Se é comer com sangue, é o quê? Beber um copo de um copo de sangue, É, ou é Tem secar a pessoas, carne para poder, tem né, comer a pessoas que carne, né? realmente Então, bebem o sangue, é, literalmente. tudo Tem bem, pessoas mas que não é o bebem, caso, entendeu? assim, né? Não, não são pessoas normais, né? sim, Fábio. E
eu aprendi jamais. Aqui na Bahia, principalmente no interior, existem pessoas que matam a galinha, ela faz a galinha a cabidela. A cabidela significa que é a galinha com o sangue. Eles tiram o sangue da galinha e deixa ela ficar coalhado, o sangue coalhado. Quando o sangue coalha, ou às vezes eles colocam o sangue dentro da galinha para cozinhar. Então, eu não como de hipótese alguma. O pessoal já na roça já sabe que eu não como galinha cabidela porque eles colocam o sangue dentro. E isso, sangue, quem bebe sangue é no terreiro de Macumba. No terreiro da Macumba, eles bebem o sangue e para desvirtuar mesmo o que é de Deus. Então, o que é de Deus é de Deus, e o que é do inimigo é do inimigo. Então, particularmente, eu não como sangue e na minha casa também ninguém come sangue. E o sangue é vida. Agora, na ceia, a gente simboliza o vinho que é o que tem igreja que toma ainda o vinho, mas tem igreja que é o suco de uva, representando o sangue de Jesus, que é vida, que ele se fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes da minha carne, e beberdes do meu sangue, comerdes do pão da minha carne, fará isso em memória de mim até que eu volte. Então, Jesus ele não está mandando a gente beber o sangue, é simbolizando, o sangue de Jesus simboliza o vinho, né? Que a gente toma o suco de uva na igreja, os copinhos de uva e de suco de uva e o pão, que é sem fermento, que é o pão que a gente come representando o corpo e o sangue de Jesus, o vinho. Então, é assim vai. Então, eu, eu acho, como a Ruth mesmo falou, não vai ter, eu acho que não vai ter nada e nem ninguém que vai fazer com que eu venha é, achar que vai ser diferente. Falando sobre a gente não deve comer do sangue, né? Comer o sangue nem beber do sangue. Então, isso é feito de macumba. Eles bebem o sangue para lá na macumba. Agora, viu, Ruth, a coisa mais linda que eu vejo na vida, que você acabou de falar aí, o sangue se derramar todo, acabou. Não existe. Por que que tem o pedido de sangue, para a gente doar o sangue? E tem pessoas também que não gostam, que diz que não doam sangue. Se eu tenho meu sangue é bom e eu posso doar, eu vou doar, que é vida. Tem alguém lá precisando de um pouco de sangue para poder usar o sangue. Então, sei lá, eu não vou nem comentar mais, porque eu acho que o Fábio já está coçando a carequinha dele aí. E Deus abençoe a todos aí. Me perdoe. Não, é que assim, bom, tudo bem, eu não vou falar nada, não, mas óbvio que o sangue é vida, né? Óbvio que o sangue faz, né? Não é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre a questão de o que é permitido, né? Após o sacrifício de Cristo e o que não é mais, né? Então a gente vê muitas coisas no Novo Testamento que diz justamente sobre não fazer essa diferenciação, né? E não só em relação ao sangue, sobre um monte de outras coisas, né? Sobre várias coisas que inclusive a gente vai ver aqui em Levíticos, né? É por isso que eu acho que é um capítulo que ele é muito profundo realmente, exige bastante discernimento, não somente espiritual, mas conhecimento técnico para ler esses livros aqui, né? Mas vamos avançar, vamos lá. Somário, vamos lá no devocional, Devocional? Somário? Amém. Bom, o devocional de hoje fala a respeito, em Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Aí o escritor aqui nos diz que precisamos aprender a orar, né? Orar é falar com Deus. Para tal é necessário um dom especial. Qualquer um pode orar, quando quiser, mesmo uma criança. Quando alguém toma consciência de seus pecados, deve confessá-los diante de Deus. Uma coisa interessante aqui, só para você ver aqui o quanto que é importante, né? O devocional hoje falando a respeito do que nós estamos comentando aqui. Porque antigamente o pecado era pago através do sacrifício do animal, né?
E hoje aqui, ó, tá aqui, ó. Você dobra o seu joelho, você ora, né? Você confessa o seu pecado a Deus, uma oração sincera, a fim de obter o perdão. Você não precisa sacrificar animal nem nada, né? E quem tem a certeza do perdão de seus pecados agradecerá sinceramente a Deus por isso. Agora, por que esse pedido? Senhor, ensina-nos a orar. Por que esse pedido? Porque a oração não é apenas a expressão dos nossos desejos, é um grito de socorro da necessidade ou somente louvor e ações de graças. É uma atitude de atenta e escuta. Oração significa comunhão ativa com Deus, transformando o nosso ser mais íntimo. Quem ora e permite que Deus lhe fale por meio da sua palavra diariamente, conhecerá cada vez mais a direção graciosa de Deus. Foi assim com Jesus Cristo, quando ele estava na terra. Sua vida de oração não ficou escondida dos discípulos, e isso nos levou a fazer esse pedido. Quantas vezes eles tinham ouvido o Senhor orando, dando graças antes de alimentar os 5.000 durante as refeições e antes de ir para o seu ministério, mas parece que eles ficaram mais impressionados quando ele se retirou para falar a sós com Deus. Que profunda comunhão era expressa nesses momentos. Toda a vida foi oração. Ele ocupou voluntariamente o lugar do servo fiel e dependente de Deus, cujo ouvido era despertado todas as manhãs. Está lá em Efésios, Isaías 50,4. A cada manhã, ele se confiava à liderança de Deus e esperava suas instruções. Como precisamos aprender a orar na agitação, na inquietação do nosso tempo. A quietude diante de Deus é tão necessária. Jesus nos ensina por meio do seu próprio exemplo. A Bíblia deixa isso claro. Então, meus irmãos, é isso que temos que fazer hoje. Às vezes as pessoas não se lembram, mas é necessário orar diariamente. Todo dia você tem que dobrar seu joelho e se expressar a Deus. Senhor, me perdoa. Cuide de mim, dá direção. Vai na frente. Ô, Pai, tem misericórdia. Porque é o caminho. É necessário orar. Por isso que a palavra diz orar sem cessar. Porque você está orando sem cessar, você está em comunhão com Deus. Isso é importante. E aqui fala a respeito disso, nos dá a resposta do que nós estamos estudando em Levítico. Porque, olha, tinha que fazer o sacrifício, tinha que participar. Você tinha lá o seu animal, e o seu animal que você tinha que dar era aquele sem mácula, sem defeito, era o melhor, o mais gordo, o mais bonito, o mais aceitável. E Deus conhecia o coração do ser humano como conhece até hoje. Se você tem lá o seu rebanho e você não pegar o melhor para sacrificar a Deus, Deus sabia disso, Deus é ciente disso. Então, até hoje, amados, acontece isso conosco. Deus conhece a nossa atitude. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que fazer o melhor. O melhor. Porque é para Deus. Ainda mais nós que conhecemos, né? Que temos intimidade com Ele. A quem mais é dado, mais é cobrado. E aí fica a resposta. E assim, Amém? a visão que eu tenho disso daqui é assim, que no Antigo Testamento, né, o nosso sacrifício era feito no altar, né? Hoje é no nosso coração. Então, essas Sim, questões físicas, eu acho que é indiferente para Deus hoje, né? E a gente negar isso é negar o sacrifício de Cristo também. Então, sim. assim, Cristo veio, né, e deu o sacrifício completo, não foi parcial. Então, não precisa de sacrifício da nossa parte, né, como se tivesse algo faltando, né? O que Deus quer hoje é um coração quebrantado,
é um coração entregue a Deus, né? Não é rituais, não é eu não como isso, eu não faço aquilo, né? Eu não como carne de porco, ou eu guardo sábado, ou eu faço isso, ou eu só levanto com o pé direito, ou eu só, né? Só, então assim, então assim, isso daí é como se a gente não tivesse confiando né, no sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz, né? Então acho que existe bastante discernimento e oração para que, né, seja revelado, né, aos nossos corações. Mas para mim, assim, o sacrifício foi completo, né? A expiação, ela é completa, né? E o que Deus quer é o nosso coração, né? É que o nosso coração esteja entregue a Ele, né? Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia, né? Então a própria palavra diz, né, que nós estejamos entregues, prostrados a Ele, né? Mas em coração, né? Nossa dedicação é diferente, né, do que era antigamente, né? Hoje, inclusive, até o judeu, né, ele acha que a salvação dele, né, ela vem através do cumprimento dessas regras aqui, ó, né? Não através de estender a mão ao necessitado, né, de cuidar das viúvas e dos órfãos, né, de amar ao próximo, né, de perdoar, né, mas sim de cumprir regras, né? E eu acho que essa é a grande diferença, né, de que Cristo trouxe para nós, né? Cristo trouxe realmente libertação para nós, né? Libertação. Amém. Deus amado, louvado seja o seu nome, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, Senhor, por causa de tudo que o Senhor é para mim, por causa de tudo que o Senhor é para nós, Deus. Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus vivo, um Deus que fala com nós hoje, que falou ontem e que vai falar amanhã, Senhor, e que traz todas as direções para nós, Senhor, como o seu Mário disse, Pai, se estivermos ligados em Ti, e a única forma de estarmos ligados em Ti, Pai, é temos o Senhor dentro de nós, temos o Senhor ali. E como temos o Senhor assim, Pai, é quando aceitamos o Senhor, reconhecemos quem o Senhor é, Pai, e buscamos, Pai, buscamos todos os dias, porque quando nós buscamos todos os dias, toda hora, como o seu Mário falou, Pai, o Senhor se faz íntimo de nós, Pai, e aí o Senhor se revela a nós. Então, Pai, que sejamos essas pessoas, Senhor, que quando o Senhor revela a nós, Pai, não tem confusão, Pai, não tem dúvida, porque o Senhor é o Senhor da verdade. Em Ti, Pai, há confiança, em Ti, Pai, há verdade. Então, Pai, quando sabemos a verdade, não ficamos confusos, Pai. Então, nos revela-te a nós, Pai, que estamos buscando e pedindo de Ti, Senhor. Estamos pedindo para que o Senhor seja essa verdade na nossa vida, para que o Senhor traga, Senhor, a sua revelação sobre nós, Pai, para não ficarmos confundidos, porque nós somos teu, Pai. Nós pertencemos a Ti, Pai. Desde o dia que falamos, Senhor, eis-me aqui. Sim, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, Deus. Então, a partir desse momento, Pai, estamos buscando, Senhor. Às vezes, Senhor Jesus, como uma criança que ainda está bebendo o leite, Pai, outros um pouquinho mais avançado, mas Deus, fala conosco, Deus. Não nos deixa, Senhor, confundido, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor. Traz, Senhor, a certeza, a verdade, Senhor. Porque Tu és essa verdade, Senhor. Eu sou grata a Ti, Deus, porque eu posso falar contigo. Eu sou grata a Ti, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho naquela cruz, Senhor, para me salvar, para salvar de todos os meus pecados, Senhor, para me dar o direito, Pai, de participar do Teu reino, Pai. O que é para mim, Senhor, o tudo, Senhor. Por isso, Deus, eu te peço que nós possamos chegar, Senhor, todo dia, Senhor, um pouquinho mais a Ti, Senhor. Até, Senhor Jesus, que possamos estar aí junto contigo, Deus. Deus nos guarda, nos protege, Senhor. Revista em nós, Senhor Jesus. Vista em nós, Pai, a sua armadura, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, um muro de fogo ao nosso redor, Pai, para que o nosso inimigo não possa tocar em nós, Senhor, e na nossa família também, Senhor. Quando eu falo nós, Senhor, eu falo a mim, Senhor, a minha família, aos irmãos que aqui estão, Pai, o Fábio, o Silmar, a Dona Marinês, o Caio, Senhor, e todos que aqui, Senhor Jesus, foram e participaram com a gente, que podem voltar a participar, Senhor. A todos eles, Senhor, que nós conhecemos,
a todas as outras pessoas que conhecemos, Senhor, as pessoas ao nosso redor, Senhor, também protege, Senhor, não deixe o inimigo tocar a eles para que eles possam, Senhor Jesus, porque está ao nosso redor, Senhor, também tocar a nós. Então, Senhor, santifica-nos, Senhor, para que nós, sendo santo, Pai, possamos santificar a outros, Deus. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, é no nome do teu filho amado, Jesus, que o Senhor olhe para nós. Abençoe, Senhor, esse dia. Envie os seus anjos, Senhor Jesus, para nos guardar, porque a tua palavra diz que eles podem estar aqui e nos guardar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, envia para nossas famílias, Senhor, para os nossos filhos, Senhor. Guarda onde estiverem, Senhor, livre de todo o mal, Deus. Deus, eu sou grata a ti, Senhor. Eu sou grata a ti, Deus. A ti por me dar, Senhor, pessoas boas que eu posso compartilhar da sua palavra com elas, Senhor. Por me dar tudo que eu tenho, Senhor Jesus. Por me cuidar, Senhor. Senhor, eu sou grata a ti, Pai. Eu te agradeço em nome do seu filho amado, Jesus, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.